Se Deus é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Graça e paz da parte de Deus para você, para a sua família e para todos nós. Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso encontro bíblico número 2 dessa série da Segunda Bíblica, estudando o livro do profeta Ezequiel. Vamos começar bem, vamos começar invocando o Divino Espírito Santo. É Ele quem nos ensina a acolher a mensagem da Palavra de Deus e a vivê-la. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Impressionante o interesse que as pessoas tiveram em relação ao nosso primeiro encontro da semana passada. Não somente estavam presentes, participando, acompanhando ao vivo, mas muita gente depois, a visualização cresceu, ficamos impressionados com a quantidade de pessoas. Pergunto se você está inscrito no nosso estudo bíblico. Por que é importante estar inscrito? Embora o canal está aberto, todo mundo pode ver, pode acompanhar. Quando você se inscreve, você está nos dizendo e dizendo a você mesmo que você quer acompanhar, que você quer fazer esse estudo junto com a gente, mesmo não estando presente nesse momento, mas durante a semana vai ter um momento em que você vai se dedicar nessa meia hora de estudo bíblico. E você se inscrevendo, recebe também o material. Como? Como é que você faz? Para se inscrever é simples, você vai pelo WhatsApp, é bom você ter já salvo esse número no seu celular, que é para contato com a gente, com a Associação Missionária Amanhecer, com nossos programas, é sempre esse mesmo WhatsApp, 81-3224-9284. Por esse WhatsApp, você entra, normalmente se identifica, tá? É só seguir lá como estão as coisas e clica em Segunda Bíblica, preenche os pequenos dados que a gente pede e quando vem a resposta que é imediata, você está inscrito, agora clique aqui para você entrar no grupo, para receber os conteúdos, as informações, a tarefa de casa, pronto, fazer parte do grupo. É aí que nós colocamos a tarefa de casa que vamos corrigir agora. E lá foi pedido para cada um, no seu caderno, fazer a sua tarefinha e depois no formulário colocar um resumo. Chegaram muitas respostas, não vamos ler todas as respostas, mas selecionamos algumas para agradecer a todos. Eva Aparecida Martins Rodrigues, de São Paulo, respondeu assim, era para ler Ezequiel capítulo 1, de 1 a 14, e anotar uma coisa que chamou a atenção. Eva disse assim, foi ali que a mão do Senhor esteve sobre mim, e eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos, no meio da qual brilhava algo como se fosse ouro brilhante. No centro aparecia a forma de 4 seres vivos. Ele fez uma pequena síntese e mencionou a visão de Ezequiel. E essa palavra, foi ali que a mão do Senhor esteve sobre mim. Um momento, uma experiência de encontro com Deus. Maria Domingas Campos Costa, de São Bento, no Maranhão, ela disse que tomou como importante a aparência estranha dos seres que sempre se moviam para frente, não se voltavam. Lendo, a gente fica surpreso com os detalhes, assim, que não dá nem para desenhar essa visão de tantos detalhes interessantes. Wilma Rezende, em Belo Horizonte, escreveu, Ezequiel teve uma visão de 4 seres viventes, 4 rodas e a glória de Deus em seu trono. Edson Ginga, de Luanda, em Angola. O que mais me marcou nesse capítulo foi o versículo 5 e o 6. 4 animais com semelhanças a um homem e cada um com 4 rostos. Nossa, Mãe de Deus. Regina Maria Lobo Monteiro, do Rio de Janeiro. O último versículo me chamou mais atenção, porque Deus sempre se manifesta, vem ao nosso encontro como Pai para nos guiar por seu caminho.
Essa visão profética é muito profunda, pois nos revela que Deus está no meio de nós, sempre, mesmo nas tribulações, nas noites escuras, Deus ali está. Gratidão ao Senhor por este maravilhoso estudo. Regina já matou a charada. Se trata de uma visão para falar da presença de Deus no momento de grande tribulação para as pessoas e para a comunidade do povo de Deus. Vamos estudar mais esse capítulo, digamos que essas opiniões aqui a gente vai conferindo, mas estão realmente na presença. Agora a Regina disse que a última frase chamou mais atenção, e a última frase está aqui, né? Capítulo 1, versículo 14, ou do capítulo é o versículo 28. O resplendor que envolvia tinha um aspecto do arco-íris que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a visão da semelhança da glória do Senhor. Pronto, aqui matou a charada. Tal era a visão da semelhança da glória do Senhor. Não é a glória do Senhor, é a semelhança, quer dizer, é uma representação que a pessoa humana, ali nos seus limites, na sua sensibilidade, teve. Por isso, ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Quer dizer, que essa visão é o contexto, é a liturgia, onde vai ser dita uma palavra muito especial. Final do capítulo 1. Obrigado, Regina, no Rio de Janeiro, nos acompanhando. E a gente toma o assunto de hoje, lembrando o seguinte, nós na semana passada, para contextualizar onde entra o livro do profeta Ezequiel, nós fizemos uma linha do tempo, dividindo aleatoriamente a história do povo de Deus, a caminhada do povo de Deus, de Abraão até nós, até as primeiras comunidades, em 12 etapas. Na etapa do exílio, quando o povo está exilado na Babilônia, tem essa atuação do profeta Ezequiel, como que nós estamos estudando. Então é preciso, quem não viu o nosso encontro anterior, por favor, reveja para se dar conta onde está esse livro na história do povo de Deus. Não é de qualquer lugar, está dentro da história do exílio. Bom, hoje a nossa conversa de introdução ao livro é sobre os livros da Bíblia. O que é que podemos aprender vendo como é a organização dos livros da Bíblia? Bíblia é uma palavra que quase quer dizer biblioteca. Tem a ver com livros, uma coleção de livros. Por isso, queria mostrar a estante dos livros da Bíblia, para você dar uma olhadinha. Tem essa imagem aí que você dá uma olhadinha. Do lado esquerdo estão os livros do Antigo Testamento. Do lado direito, os livros do Novo Testamento. Note que podemos repartir tudo em quatro, como é que vamos chamar aqui? Uma estante só, né? 4 prateleiras, não é isso? 4 prateleiras no Antigo Testamento, 4 prateleiras no Novo Testamento. Pergunto logo a você, tem mais livros no Antigo Testamento ou tem mais livros no Novo Testamento? Tem mais livros no Antigo Testamento. São 46 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento são 27 livros. Mas olha aqui na minha estante aqui, veja só. Aqui, se fôssemos comparar a minha estante aqui de Bíblia, se isso aqui fosse a Bíblia, de fato a Bíblia é uma biblioteca, você já põe logo na cabeça. A Bíblia é uma biblioteca, tem muitos livros diferentes, não é tudo da mesma época, não é tudo do mesmo autor, pelo contrário, cobre uma extensão aí de muitos séculos, muitos autores e muitos estilos. Então é, de fato, uma biblioteca. Só que os livros são menorzinhos, né? Esse lado de cá, como você viu naquele desenho, é o Antigo Testamento. Uma prateleira, 2, 3, 4. Pronto. O Novo Testamento tem 4 prateleiras. 1, 2, 3, 4 prateleiras. O que é que temos se você recebesse os 73 livros da Bíblia, 73 escritos, separados, aí que você diga, vamos organizar isso aqui. Pronto, é isso aqui, vamos organizar. No Antigo Testamento, logo vem a primeira prateleira, são os livros do Pentateuco. Pentateuco, são os livros da lei, os 5 primeiros livros. Depois seguem os livros históricos. Os livros históricos é onde se conta a história do povo de Deus. Depois os livros
sapienciais, que são os livros de sabedoria, os livros de oração, os livros de poesia, os livros da sabedoria, sapienciais. Depois, os livros proféticos, a atuação e a palavra dos profetas. Tem os maiores, os menores, todos os profetas. Aqui, os livros profetas. Quer dizer, que quando eu estou no Antigo Testamento e digo assim, eu queria ler o livro, eu quero abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Eu vou na estante do Antigo Testamento. Não está no Pentateuco, que é a lei, não está. Livros históricos, Ezequiel, acho que não. Sapienciais é Salmos, é sabedoria, é livro de Jó. Dos profetas. Então está aqui, dos profetas. Então, o livro dos Salmos é mais ou menos na metade da Bíblia. Depois do livro dos Salmos, vai seguindo os profetas. A gente já reparou que começa Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel. E depois de Ezequiel, Daniel. Assim é o Antigo Testamento. Aproveitamos para reconhecer a estante do Novo Testamento. O Novo Testamento, na primeira prateleira, a gente põe os livros, os evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Corresponderia, talvez, os livros históricos, né? Os evangelhos e os Atos. A segunda prateleira são as cartas paulinas. Mesmo não foi diretamente de Paulo, mas tem a ver com Paulo, com seus discípulos, as cartas paulinas. Depois, um conjunto menor de cartas, chamadas católicas, porque são enviadas não a alguém, como Timóteo, por exemplo, é enviada a todos, como a carta de Pedro, a de Tiago, e um livrinho que termina aqui, um livro do Apocalipse, bastante parecido com Ezequiel, por causa do gênero apocalíptico. Apocalíptico é um gênero, quer dizer, um jeito de contar as coisas, com imagens, com visões. Isso é um gênero muito usado nos momentos de muito estresse, de muita tribulação, de muito problema. Apocalipse é o caso desse, Ezequiel é o caso desse, Daniel é outro caso do gênero apocalíptico. Mais ou menos você pegou. Eu vou explicar melhor. Deixa eu explicar aqui os livros da Bíblia. Se você tiver com o seu caderno, precisa estar com o seu caderno, né? Se estiver vendo a aula depois, o nosso encontro depois, você dá uma paradinha para anotar as coisas. De qualquer forma, a gente vai pôr um resuminho lá no grupo. Os livros da Bíblia, que você sabe, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Tá? Perfeito. Olha só, no Antigo Testamento, a gente pode organizar nas 4 prateleiras. Anote aí no seu caderno. Pentateuco, que são os livros da lei, são 5 livros. Livros históricos, os que fazem alusão à história da caminhada do povo de Deus. Livros sapienciais, os de oração e de educação. A sabedoria eram livros para a educação dos jovens. E os livros proféticos, que são os livros dos profetas. Anotou no seu caderno? Essas são as prateleiras, as divisões dos livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem os evangelhos, faltou um S aqui economizamos no S, e os Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos. Perfeito? É a primeira prateleira. Segunda, cartas paulinas. Se não der para você anotar agora, depois você vai ouvir de novo e vai anotando, vai parando e vai anotando isso. Ou no grupo do WhatsApp, nós vamos deixar já isso escrito. As cartas católicas e o livro do Apocalipse. Também economizamos aí, não escrevemos Apocalipse. Esse é o Novo Testamento. Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, as cartas católicas e o Apocalipse. Essas são, digamos assim, as prateleiras, não é isso? Agora vamos dar uma olhadinha devagarzinho nos livros. No Antigo Testamento tem 4 prateleiras. A primeira prateleira, o Pentateuco. Quais são os livros que estão no Pentateuco? Você vai olhando e vai falando comigo. Aí vamos colocar
as abreviações. Lê comigo. Quais são os 5 livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Veja que na abreviação, a primeira letra maiúscula e depois a segunda letra minúscula, que é a palavra, né? Só as consoantes. Gênesis, G-N, Êxodo, E-X. A primeira e a consoante. Essa é a primeira prateleira. Vamos para a segunda prateleira no Antigo Testamento, que é dos livros históricos, se você ler comigo. Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, o livro de Esdras, de Neemias, o livro de Tobias, Judite, Ester e o primeiro e segundo livro dos Macabeus. Olha as abreviaturas. Estamos na segunda prateleira. Terceira prateleira do Antigo Testamento, livros sapienciais. Quais são? Comigo? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Sirácida, o Eclesiástico. Os 7 livros sapienciais. E a última prateleira do Antigo Testamento, que tem os profetas, os maiores e os menores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel. Olha onde é que está Ezequiel, gente! Daniel, aí são os profetas maiores. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os profetas. Foi o Antigo Testamento. Vamos para a estante do Novo Testamento. São 4 prateleiras. O Evangelho e Atos dos Apóstolos, quais são? Vai comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João. E o livro dos Atos dos Apóstolos. A segunda prateleira das cartas paulinas. Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, falta GL aí, carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, carta a Tito, a Filemon e a carta aos Hebreus. 2 prateleiras do Novo Testamento. Vamos para a terceira? São as cartas católicas, a terceira prateleira. Quais são elas? Tiago, primeira e segunda carta a Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João e a carta de Judas. E o livro do Apocalipse, que é o livro que termina a Bíblia. Foram aí os livros da Bíblia. Muita coisa bacana para a gente estudar, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia e vou pedir para vocês abrirem no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Porque vamos ler o livro das Crônicas, um livro histórico, porque precisamos saber o que é que estava acontecendo quando Ezequiel teve essa visão e realizou o seu trabalho missionário. Está na Babilônia. Por que está na Babilônia? Onde é que está o povo de Deus? Não vivia na Palestina? É isso que nós vamos procurar saber. Onde é que está o livro das Crônicas? Você pensa mentalmente. Bom, primeiro, no Antigo Testamento tem o Pentateuco, Noé, os livros históricos. O livro das Crônicas está aqui, antes dos sapienciais e dos proféticos. Bem aqui, ó, na segunda parte, na segunda prateleira. Segunda Crônicas 36, de 5 a 21. Eu vou lendo enquanto você vai procurando aí. Joaquim,
Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Então, estamos na terra de Judá, que é o sul. O reino do norte já não existia, mas existia o reino do sul, e nós temos lá um rei jovem chamado Joaquim. Joaquim tinha 25, começou a reinar, ficou 11 anos em Jerusalém. Fez o que é mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, já viu falar desse cidadão? Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá na Mesopotâmia, hoje é Iraque, Irã, aquela região. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra ele, contra Joaquim, e o prendeu com 2 correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Também levou para a Babilônia utensílios da casa do Senhor e os depositou no seu palácio em Babilônia. O resto dos atos de Joaquim, as abominações que praticou, também o que lhe aconteceu, está tudo escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim tornou-se rei em seu lugar. Então veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o exército dele, e pegou Joaquim, os utensílios da casa de Deus, e levou para a Babilônia. Acho que é 579 século VI, nessa altura. E ficou o filho dele reinando, Joaquim. Joaquim, que é o filho, tinha 18 anos quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, coitado, pouquinho. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor mandou buscá-lo e levá-lo para a Babilônia, juntamente com os objetos preciosos da casa do Senhor. E nomeou Sedecias, irmão dele, rei sobre Judá e Jerusalém. Fazia e desfazia. Esse é Nabucodonosor. Entenderam? Joaquim foi levado preso. Depois, o filho, poucos meses estava governando, foi também levado. E foi deixado no lugar dele o Sedecias. Vamos ver que o Sedecias, o que é que aconteceu com ele. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, Deus, e não se humilhando diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. De nuca rígida e duro de coração, não se converteu ao Senhor, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo cometeram muitos atos de infidelidade, imitando as nações pagãs. Mas mancharam a casa do Senhor, que este tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, no tempo devido e repetidas vezes, lhe havia enviado mensagens por meio dos seus mensageiros para poupar o seu povo e a sua morada. Mas eles zombaram dos enviados de Deus, desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que finalmente a ira do Senhor contra o seu povo subiu irremediavelmente. O Sedecias ficou 11 anos governando, fez um mau governo diante de Deus, e com ele os sacerdotes, as lideranças de Jerusalém, e Deus encheu-se com o negócio. Então o Senhor fez com que marchasse contra eles o rei dos caldeus. É o Nabucodonosor, é a Babilônia, Caldeia, que matou à espada os jovens no seu santuário. Não poupou, é isso. Então o Senhor fez com que marchasse contra eles o rei dos caldeus, que matou à espada os jovens no seu santuário. Não poupou nem jovens, nem donzelas, nem velhos, nem anciãos. Deus entregou tudo em suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, quer dizer, o templo de Jerusalém, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus servos, tudo isso ele levou para a Babilônia. Olha a desgraça. Incendiaram a casa de Deus. Quando fala casa de Deus, a morada do Altíssimo é o templo de Jerusalém, que só existia esse templo. Incendiaram a casa de Deus, deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as suas fortificações, destruíram todos os objetos de valor.
Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que escaparam à espada e lá ficaram servindo a ele e a seus filhos até que começasse o reinado dos persas. Assim cumpriu-se a palavra pronunciada por Jeremias. Aí lá vai. Entendeu? Esse é o começo do exílio. O exílio são várias deportações. Começou com o rei Joaquim e depois com Sedecias. Eles destruíram tudo, levaram o que pôde. Claro que ficou alguém, né, na terra, mas não tinha mais Jerusalém, não tinha mais uma cidade fortificada. E o templo de Deus, do qual tanto se orgulhavam, foi incendiado e destruído. Então assim nós encontramos Ezequiel. Vamos a Ezequiel agora, do capítulo 1. Vocês já deixem marcado na Bíblia de vocês esse livrinho do profeta Ezequiel, né? Já é a última na estante, a última prateleira. Do capítulo 1, vamos ler o versículo 15 para frente. Então nós temos o que? Ezequiel está na Babilônia. Por isso começou, no comecinho do capítulo, no 30º ano, no dia 5 do 4º mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobá, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. No dia 5 do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, agora vocês lembram do rei Joaquim, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, é que começou a ter essas visões, o profeta Ezequiel. Vocês já leram todo esse capítulo, não foi? Vamos ler juntos a partir do versículo 15. Então ele está tendo uma série de visões. Ele começou a ter uma visão, que ele viu? Ele viu 4 seres. Tinham 4 rostos, cada um, rosto humano, rosto de touro, rosto de águia, rosto de leão. Interessante. Depois viu que tinham rodas, tinha uma roda para cada ser desse, e esses animais com essas rodas, e um fogo, e uma complicação de asas, e lá vai. Depois viu que tinha uma abóbada sobre eles, e lá em cima um trono lá em cima, e alguém com a semelhança humana. Tudo isso é uma visão, digamos, uma experiência da glória de Deus. Com os elementos que eles tinham, não é? Com o que eles tinham, possivelmente com os elementos que eles viram lá na terra dos caldeus, da Babilônia, que tinham muitos seres alados, os persas também, muitos anjos, e fazia parte da cultura deles. Tudo isso estava misturado junto com as coisas de Deus nessa visão dele. Vendo o versículo 22, fala acima da cabeça dos seres vivos havia uma espécie de abóbada, tal como cristal, e vai desenvolvendo. Veja o versículo 26. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia uma espécie de trono com aspecto de safira, e sobre esta espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. Então, toda aquela coisa, o fogo no meio, esses seres com rodas nos pés, uma coisa parecida, né? E essa abóbada brilhante e um trono lá em cima. Tal. E eu vi como que um brilho de âmbar envolvendo-a por todos os lados, como se fosse de fogo, desde o que parecia ser a cintura para cima. E do que parecia a cintura para baixo, vi algo como fogo envolvendo-a de esplendor. O resplendor que a envolvia tinha o aspecto do arco-íris que se forma nas nuvens em dia de chuva. Essa palavrinha agora é importante. Tal era a visão da semelhança da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Finalzinho do capítulo 1. Já cansou um pouquinho? Vamos ter muito tempo estudando, compreendendo essas coisas lindas que estão na Escritura, que são verdadeiros tesouros de nossa fé. Hora de cantar para a gente descansar um pouco e fazer a síntese de hoje e dizer a tarefa do nosso próximo encontro. Estou cantando com o maestro O Teu Grande Amor Testemunha, que é a ladainha da palavra. O teu grande amor testemunha
a tua palavra, Senhor. Fizeste a nós, criaturas, com a tua palavra, Senhor. No monte uma lei foi firmada, a tua palavra, Senhor. Pro povo viver libertado, a tua palavra, Senhor. É voz de Deus, é fé do povo, de um Deus fiel, libertador ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador, por Deus amado. O verbo que com Deus estava, a tua palavra, Senhor. No tempo entre nós se fez carne, a tua palavra, Senhor. De Cristo falaram os profetas, a tua palavra, Senhor. Cumpriram-se nele as promessas, a tua palavra, Senhor. É voz de Deus, é fé do povo, de um Deus fiel, libertador ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador, por Deus amado. E depois de termos cantado a ladainha da palavra de Deus, é hora de a gente resumir o trabalho de hoje com a mensagem bíblica do dia de hoje. Primeira coisa para a gente guardar: o povo de Deus estava no meio de um grande sofrimento, de uma grande humilhação, o exílio na Babilônia. O povo está fora de sua terra, não tem mais a sua nação, as suas lideranças foram humilhadas, a sua cidade foi destruída, inclusive o templo de Deus, onde Deus morava, foi incendiado. Segunda coisa, nesse contexto, o profeta Ezequiel tem uma visão. O que é que ele vê exatamente? Ele vê a glória de Deus. Todos esses elementos, os 4 seres vivos, o fogo, a abóbada, o trono, a voz, tudo isso cria um cenário para a presença de Deus que fala. Você lembra de Moisés, que esteve lá no Monte Sinai, e viu uma sarça, uma árvorezinha, em chamas. Aquele espetáculo de uma árvore que não se consumia com aquele fogo. E ele se aproximou, aí veio a voz: tire as sandálias, aqui é um lugar santo. E disse a ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés. É também uma visão da presença de Deus. O fogo é uma representação da presença de Deus. Mas o Ezequiel tem uma coisa mais completa. O profeta experimenta a sua pequenez. Ele é chamado de filho do homem. Diante da grandeza, da majestade de Deus, da visão da glória que ele tem. Essa palavrinha, filho do homem, é ele. Você é filho do homem. Você é pequeno, você é o filho da humanidade. Você está diante do trono do Altíssimo, do Senhor do mundo, de Deus. Então ele experimenta a sua pequenez e a grandeza de Deus. Por isso ele se prostra no chão com o rosto por terra. A visão é fruto da experiência mística do profeta. Como ele experimenta estar na presença de Deus. Não é que Deus é assim, que o trono de Deus é assim. É como ele, com os elementos que tinha, que viu, que sentiu, experimenta estar na presença de Deus. Ele está na presença de Deus realmente. Mas a visão é uma forma também de comunicação comum nesses momentos de grande dificuldade, como foi no tempo de Daniel, ou como foi no tempo do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Deus confia a esse jovem profeta uma missão em relação ao povo exilado na Babilônia. É o que nós vamos estudar nos próximos encontros. A missão que ele teve na Babilônia. E esse estudo você vai continuar através da tarefa da semana. Vou deixar com você para você ler
Ezequiel capítulo 2, que é um capítulo muito breve, e responda, depois de ler o capítulo, essas 3 perguntas. A primeira, quem é o Filho do Homem? A segunda, quem é a casa rebelde? E a terceira, o que a voz mandou Ezequiel comer? Você vai ler, responde no seu caderno e depois passa limpo no formulário que você já vai se acostumando já a responder. Assim eu recebo a sua resposta e você continua com o seu caderno. Tá tranquilo? Então a gente se vê no próximo encontro para aprofundar a palavra de Deus, conhecendo, amando e descobrindo mais sobre o nosso Deus, sobre o seu projeto de salvação. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.